Aleluia! Aplauda mais uma vez o Senhor bem forte. Aleluia! Pode tomar seu assento, crianças. A paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus. Quantos querem ser revestidos? Nós acabamos de declarar. E nós vamos ser revestidos através da palavra do Senhor nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 33 em diante. Enquanto as crianças estão saindo, você abre a sua Bíblia. Aleluia. Quantos se encontraram? Diz amém. Aleluia. Então vamos lá. Essa é uma parábola que Jesus fala sobre a candeia do corpo. E ele começa falando: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondido, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Vou repetir o 35. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilhar sobre você. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado desde já pelo que o Senhor já fez até agora. Obrigado também pelo que o Senhor vai continuar fazendo aqui no nosso meio. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti. Colocamos os nossos corações na Tua presença. E te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Pai, nós também clamamos o nome do Senhor Jesus. Que se tem algo, Pai, que tenha atrapalhado Teus filhos de receber essa palavra, que caia por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Que esse ambiente esteja preparado, ó Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Essa é uma passagem muito conhecida e é uma passagem muito importante para nós. Porque nós temos que fazer uma análise, um exame, um cuidado daquilo que tem entrado nos nossos olhos. Jesus começa a falar, ele está falando aqui para uns fariseus, está falando aqui para os seus discípulos. Mas ele está falando primeiro sobre a luz. Falando sobre a luz que ilumina um ambiente. Naquela época não tinha luz como nós temos. E geralmente as casas mais simples, elas tinham uma candeia. Quanto mais posses, quanto mais rico as pessoas eram, mais iluminação ela tinha. Jesus coloca uma simples luz e começa a falar: olha, você que tem uma luz, você não vai escondê-la. Você vai colocar num lugar, num velador ou num lugar alto, que todo o ambiente possa ser contemplado pela presença da luz. Só que Jesus não para por aí. Ele começa a falar de uma luz que pode ser boa e de uma luz que pode ser ruim. Ele fala: se a luz for boa, todo o seu corpo será iluminado de coisa boa. Agora, se a luz que está dentro de você for uma luz de trevas, você está numa tremenda trevas. Então, esse texto, ele nos traz uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, os olhos, a candeia do corpo. Alguns estudiosos falam que os olhos é a porta da alma, a janela da alma. O que entra pelos seus olhos, nós estamos vivendo. Por um lado, bom, por outro lado, ruim. E Jesus, 2000 anos atrás, ele fala exatamente o que a igreja precisa ouvir hoje.
Jesus foi muito pontual. Ele estava tendo problema com os fariseus, os saduceus, todos aqueles que estavam ali, os escribas, porque eles queriam testar Jesus e queriam colocar Jesus à prova em todo instante. Se você continuar lendo o capítulo, Jesus vai logo em seguida falar alguns ais para aqueles que se diziam ser religiosos. Jesus não espera que nós sejamos religiosos. Jesus espera que eu e você desenvolvemos com Ele um relacionamento. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio abrir a porta que tinha sido fechada no jardim do Éden. Ele veio construir uma ponte que tinha sido queimada por causa do pecado a Deus por causa de Jesus. E ele estava falando para esses fariseus. Muitas vezes eles apresentavam todo bonito, limpo, com todas aquelas roupas que têm um significado. Cada partinha daquela roupa ali, não vou entrar em detalhes, ela tem um significado. Então, Jesus pega e fala para eles, não nesse texto, mas à frente, chamando eles de hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora bonito, mas por dentro coisa podre, coisa morta por dentro. Porque de uma religião, eles se gabavam do quanto eles tinham de conhecimento, mas eles não tinham relacionamento com o Criador. É isso aqui que Jesus vem denunciar através dessa palavra. Quando ele fala de luz aqui, ele está falando sobre palavra. Ele está falando sobre direção, sobre você saber aonde você está pisando. Remete também o Salmo 119, verso 105, que fala que a tua palavra é luz para os meus pés e luz para os meus caminhos. Acho que eu errei aqui. Mas é isso aí, vocês entenderam. A palavra do Senhor é uma luz que ilumina o seu caminho. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nunca houve tantas inovações, tantos conteúdos, tantas imagens, mas ao mesmo tempo, com todas essas inovações, tanta ansiedade, tanta confusão emocional, tanta pornografia, tanta depressão e tanta frieza espiritual. Jesus, há 2000 anos atrás, como eu já disse, ele estava aqui, trazendo algo muito atual para nós. Ele estava dizendo, aquilo que entra pelos seus olhos, influenciará diretamente o seu interior. Aquilo que está entrando nos seus olhos, vai direcionar você para um destino. Aquilo que você tem se alimentado todos os dias, vai fazer com que você permaneça de pé, ou você caia. Ou vai fazer você aproximar do Criador, ou vai fazer você afastar do Criador. Por isso que Jesus fala sobre olhos, luz, trevas e interior. Porque aquilo que governa os seus olhos, lentamente vai começar a governar a sua alma. Alguns anos atrás eu estava conversando com um jovem e falou, olha, vamos para um encontro de jovens. E vamos, abre mão desse tempo seu, você precisa. Ele virou para mim e falou, olha, não insiste comigo, a minha vida já foi entregue para o diabo, a minha vida não tem mais jeito, porque eu não consigo sair das coisas que eu faço de errado. Eu falei, quem falou para você que você está perdido? Quem falou que você não tem caminho, que você não tem opção? Enquanto existe vida, enquanto existe o hoje para você, você ainda tem a oportunidade de chegar na presença do Senhor e falar, estou todo ferrado, estou todo em pecado, mas tem esperança para mim, Senhor? Tem graça para mim? Uma coisa que a igreja precisa entender, que nós não estamos sendo salvos, não é por algo que você fez, ou por algo que eu fiz, que eu estou sendo salvo. Nós estamos sendo salvos porque Jesus morreu na cruz. Eu não merecia, nem você merecia, ninguém merecia. Mas a graça dele abundou de tal forma que ele nos alcançou. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu posso caminhar em direção à luz. Pastor, esse jovem, como que está? Hoje ele está casado. Hoje ele está na igreja.
mas porque a graça, a bondade e a misericórdia de Deus alcançou. E o primo dele não desistiu dele. É tão fácil a gente desistir das pessoas. Você já chorou por alguém que está fora dos caminhos do Senhor, ou acha que é indigno de estar na presença do Senhor? É isso que eu quero falar para você nessa noite. Olha, a luz foi feita para quê? Para iluminar. Você é luz. Você desceu as águas, você foi batizado, você entregou a sua vida para Jesus. Você não pode andar como pessoas das trevas. Você não pode estar escondido debaixo de uma vasilha, ou você chegar num ambiente e você não ser luz. Jesus está falando isso aqui. Não pode esconder, não pode se colocar num lugar inferior, porque aonde você chegar, você carrega a presença do Criador. Aonde você chega, a bênção do Senhor chega com você. Pode ter problema, pastor? Pode ter dificuldade? Sim, com certeza vai ter. Mas eu quero falar para você, você foi criado para iluminar. O texto, no verso 33 diz: ninguém depois de acender uma candeia, põe ela em um lugar escondido. Você nasceu, você recebeu a palavra de vida. Você entrou agora numa nova rota de vida. Você não pode ficar escondido. Você não pode submeter às trevas. Sabe por quê? Aonde a luz chega, as trevas partem em retirada. Eu quero falar para você também que a luz, ela representa a palavra de Deus, a presença de Deus, a verdade de Deus, uma vida transformada no seu interior e uma vida espiritual verdadeira. Porque quando Cristo entra em uma vida, sabe o que Ele promove? Ele não só promove uma mudança de comportamento externo. É aquilo que eu tenho falado, eu não tenho preocupado. A pessoa tem que mudar o jeito de vestir, tem que mudar o jeito de cortar o cabelo, mudar. A gente vai mudar pelo poder do Espírito Santo. Porque tem pessoas que mudam o comportamento externo, mas não mudam o comportamento interno. A primeira coisa que precisa mudar é a sua sede pela palavra do Senhor. Depois você vai entrando na presença dele, ele vai te conduzindo. Ó filho, ó filha, não é assim, não é de cá. Olha, isso me entristece. E você vai ter intimidade com ele e a sua vida vai sendo transformada. Eu tenho falado para algumas pessoas que o evangelho não é uma maquiagem espiritual. Eu vim para a igreja, desci as águas, porque eu quero me vestir de crente. Hoje é moda, eu sou crente. Eu sou da igreja batista, mais ainda, né? Tem pessoas que eu encontro na rua e falam: ô pastor, tudo bem, você é meu pastor. Eu falei: é mesmo? Você está indo na igreja? Pastor, tem tanto tempo que eu estou indo. Eu falei assim: olha, eu quero falar para todo mundo aqui agora. Você precisa me conhecer. Você precisa entregar um nome ali, assinar seu nome, para poder visitar a sua casa, saber quem é você. Como que eu vou pastorear um rebanho se eu não sei quem são as ovelhas do Senhor Jesus? Então, quando você participa da comunidade do Senhor, o corpo de Cristo, você é iluminado pela presença dele sobre você. Amém? Então o evangelho não é uma maquiagem espiritual. O evangelho é uma transformação e começa do interior, de dentro para fora. Quantas pessoas nós tivemos o privilégio de estar acompanhando nesse período de 2 anos, quase 3 anos aqui, pessoas sendo totalmente transformadas. A gente pode pegar e falar para elas: olha o antes, agora olha o depois. Claro, tem pessoas que estão no processo, tem pessoas que estão caminhando ainda, e Jesus não vai de maneira alguma falar: eu não quero essa, eu quero essa aqui, porque essa aqui tem a aparência de ovelha boa, que vai testemunhar. Quando Jesus veio, se você lê os evangelhos, eu sei que você já leu, mas ele era criticado pelos religiosos, porque ele ia em lugares que os religiosos não iam. Ele andava com gente de má reputação, porque Jesus, ele foi a luz do mundo. Você precisa ser a luz do mundo. Você não pode ser influenciado,
mas você tem que ser influência na vida das pessoas. Estão comigo? Então, existe hoje uma geração especialista em parecer bem. As redes sociais criam uma vitrine de aparência. A gente está cansado de ver isso aí, ó. Abre lá o Instagram, antigamente o Facebook, abria outra coisa aí, e você ia ver só coisa boa, ninguém coloca tragédia. E a gente começa a alimentar daquilo que está ali. São pessoas que apresentam felicidade, aparentemente sucesso, aparentemente uma espiritualidade. Mas eu quero falar para você e deixar bem claro para você, igreja: aparência não é luz. Aparência não é luz. Você precisa iluminar. Você não tem luz própria também. Eu não tenho luz própria. Mas a luz que vem sobre mim é do Senhor Jesus. Enquanto eu estou na presença dEle, enquanto eu estou mergulhado na presença dEle, enquanto eu estou buscando Ele cada vez mais eu estou me enchendo dEle. E quando eu saio da presença dEle e vou para o mundo lá fora, as pessoas falam: tem algo diferente com essa pessoa, tem algo diferente no Magalhães, tem algo diferente com o César, tem algo diferente com a Ronívia. Simplesmente a presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós temos que buscar. Tem gente que posta versículos, é muito bom, tem que postar, mas não lê a Bíblia. O que adianta? Você está mostrando algo para alguém que você nem está vivendo. Tem pessoas que postam frases de fé, mas vivem em trevas emocionais. Vão na igreja, mas vivem longe da presença de Deus. Uma coisa eu tenho falado para algumas pessoas que andam mais próximas. Ontem pela manhã eu estava aqui, quem veio, eu nem vi quem veio, viu gente? Me desculpa. Mas eu cheguei, abri a igreja, como todo sábado, quando não é eu, meu pai. E a gente tem visto assim as pessoas decaindo nas orações. As pessoas têm retrocedido na fé, pelo menos na minha aparência, na minha visão. Porque quando a gente ora, a gente sente poder, a gente sente a presença do Senhor. E eu cheguei aqui e fiquei esperando uns 10 minutinhos. Não veio. Eu apaguei as luzes, vim, ajoelhei ali e comecei a falar com Deus. Irado. O que esse povo pensa, Senhor? Não busca a sua presença, não busca a tua face, não busca orar por aqueles que estão sofrendo, não busca orar para que a igreja esteja cheia de gente sendo alcançada pelo Senhor. Eu comecei como profeta questionando, mas no meio do momento eu parei, eu só senti: para e sente o que eu vou derramar sobre você. Eu nem vi mais o tempo passar, eu só vi a glória do Senhor descendo mais uma vez neste lugar. Eu comecei a orar por todo mundo e falei: Senhor, me perdoa, Senhor, aquece o coração, aviva a tua obra, Senhor, visita cada um deles, Senhor. Aqueles que começaram na fé, agora estão retrocedendo, Senhor, manda um anjo, ou o teu Espírito, acenda o fogo neles, Senhor. Quando eu me deparei, a menina que faz a limpeza no sábado estava acendendo a luz, a música estava apagando, e eu estava chorando. É muito bom quando você entra na presença do Senhor. Ele ilumina seu coração, Ele aquece o seu coração. Nós precisamos todos os dias ser aquecidos por esse fogo. Todos os dias nós precisamos dessa presença, porque se você não carrega a presença, você não consegue sobreviver. Porque você vai andar na carnalidade, você vai andar na sua força. Vocês podem olhar para mim e eu vou falar com total tranquilidade. Eu não tenho andado aqui pela minha força. Eu tenho andado aqui pela fé e pela obediência. E eu tenho visto coisas grandiosas acontecendo aqui. Talvez para alguns é muito pouco, é insignificante. Mas eu sei que o Senhor está operando uma grande obra no nosso meio. E vai salvar muitas pessoas. E no momento certo, as coisas vão mudar. Eu falei para alguns e tenho falado: se você começa o dia orando na presença do Senhor, você termina o seu dia agradecendo a Deus pelo cuidado. Se você começa o ano na presença do Senhor, como todo ano a gente tem feito aqui, você termina o ano agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida. E eu quero falar para você, é uma forma de você receber do Senhor
uma luz é você entrar na presença dele constantemente. Você tem uma lanterna, bateria, qual a funcionalidade dela? Ela é bonita, o design dela é bonitinho. Eu esqueci de trazer, eu queria trazer uma lanterna para mostrar. Todo mundo conhece lanterna, mas só para fazer uma ilustração. Mas se ela não funciona, qual o propósito dela? Nenhum propósito. A mesma coisa, se eu sou um vaso para ser usado por Deus, e Deus quer derramar uma luz sobre mim, derramar o Espírito Santo sobre mim, mas eu não deixo isso acontecer, qual a utilidade que eu vou ter? Nós precisamos parar bonito. Por fora, mas o que vale é o que carrega dentro. Nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. A luz, ela foi criada para iluminar. A função dela é essa. Quando eu estava pensando na Bíblia, um exemplo sobre pessoas que brilhavam, mas tinham problema no coração, tinha algum problema na sua vida, eu lembrei de Naamã. Naamã era um general da Síria, muito reconhecido. Ele era, de uma certa forma, venerado por soldados, por outros comandantes, porque ele era um comandante de excelência, o tanto que ele tinha acesso com o rei. Mas um texto fala que quando ele chegava em casa, ele deparava com a realidade que ele era. Ele tinha lepra, ele era leproso. Mas ele era uma pessoa de brilho. Por detrás da sua armadura existia lepra, mas a sua armadura colocava um homem de honra. Muitas vezes, nosso exterior, a nossa vida, ninguém consegue decifrar, só Deus sabe quem nós somos. E só você também sabe quem você é em Deus. E quando nós entramos para o nosso íntimo, quando nós entramos na nossa casa, o texto não deixa claro, mas o estudo demonstra que aquela menina era temente a Deus e era uma boa serva. Porque ela pega e fala para a senhora: olha, se o meu Senhor fosse até Israel, o profeta curaria ele. E naquele instante ele ficou assim: eu vou ao profeta. E ele arrumou, organizou, pediu autorização para o rei da Síria e foi até Israel. Quando ele chegou em Israel, para ser recebido, como ele era um homem de honra, como ele era um homem de brilho, vamos dizer, ele pensou: olha, dele é que realmente ele é um homem que tem poder, que muda a vida das pessoas. E ele chegou com a sua comitiva, com todos aqueles que acompanhavam, os cavalos, com os presentes que ele levou também para dar para o profeta. Mas o profeta nem sai para encontrar ele, só manda o seu servo, vai lá e fala para ele: ele quer ser curado, aqui tem um profeta, aqui em Israel tem um Deus Todo-Poderoso. Fala para que ele vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Naquela hora, o orgulho dele, o brilho pessoal dele falou mais alto. Ele ficou irado. Ele nem vem para falar comigo, ele nem fala comigo, agora fala para eu mergulhar nesse rio sujo. O conselheiro olhou para ele, falou assim: vem cá, é uma coisa tão fácil para fazer. Se o profeta tivesse pedido para eu fazer algo mais difícil, o senhor não faria? O senhor não quer ser curado? Vai lá, mergulha. É bom andar com pessoas que têm bons conselhos, não é isso? Ele recebeu esse conselho, e o texto fala que ele foi no rio, ele mergulhou e ele foi curado. Não foi porque ele carregava virtude, foi porque ele ouviu pessoas que carregavam luz. Quando nós dependemos de uma luz, essa luz ela não vem
Deus pode usar pessoas, como usou o profeta, para iluminar e trazer cura, trazer salvação. Agora, para eu ser usado, eu preciso me render ao Senhor. No versículo 34 diz: os teus olhos, a lâmpada do meu corpo. Os olhos são a porta da alma. A linguagem bíblica, os olhos representam desejo, direção, atenção, foco, aquilo que domina o coração. Jesus está mostrando aqui que existe uma ligação entre o que você contempla e aquilo que você vai se tornar. Aquilo que você contempla, aquilo que você vai se tornar. Hoje à tarde eu falei: Senhor, eu contemplo a Tua palavra. Senhor, eu amo a Tua palavra. Senhor, me faz um bom pregador. Senhor, me faz um homem que, quando abrir a boca, o coração das pessoas derretem na Tua presença. Faz de novo, Senhor. O Senhor fez em outros homens, por que o Senhor não pode fazer por mim? E o Senhor trouxe a memória de uma criança que foi visitar um museu de John Wesley. E ele entrou na casa, olhou todos os lugares, e ele foi até o quarto e viu o lugar onde John Wesley orava. E eles ficaram ali, os alunos com a professora entrou no ônibus e ela viu que estava faltando um. Está faltando um aqui, está faltando um. E ela foi procurar. E quando ela entrou em todos os cômodos, não achou, subiu até o quarto. E quando ela entra no quarto, aquela criança estava ajoelhada em cima do lugar aonde um dos maiores pregadores do século 18 e 19 pregou, orou. Ele estava lá orando e fazia oração e batia: Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com John Wesley. Acende o meu coração, derrama luz na minha mente, para que eu seja um instrumento para tocar essa nação. A professora esperou ele terminar de orar, bateu nele e falou: Billy Graham, levanta, está na hora de você ir para casa. O maior pregador do nosso século, ele morreu em 2018. Cruzadas com milhões e milhões de pessoas. Nós precisamos nos encher. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor, porque só ela que importa para nós. O texto continua falando: olha, se os seus olhos forem bons, toda a sua alma será iluminada. Mas se os seus olhos forem maus, a sua vida será tomada pelas trevas. Misericórdia. Por isso que o texto fala, para que a gente examine. No versículo 35 fala, eu repeti ele 2 vezes: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Uma geração inteira, a nossa geração, está sendo discipulada pelas telas. Quanto tempo nós passamos de frente para uma tela de celular, ou para uma tela de televisão, ou uma tela de computador? Os nossos olhos estão sendo alimentados de conteúdos, de violências, de comparações. A vida do fulano é assim. Eu queria tanto aquilo ali, não vou fazer do mesmo jeito, eu vou trabalhar para conseguir. Luxúria, ostentação, fofoca, negatividade, conteúdos vazios. Tem pessoas que todos os dias à tarde começa do jornal das má notícias e vai lá para o fofocalizando. Só coisa terrível, né? Coisa boa de ver. E aquilo ali está o quê? Está enchendo. Aquilo ali está supitando nas pessoas. Imagina, todos os dias assistir só notícia ruim. Eu estou querendo lembrar o nome do trem lá do SBT, me ajuda aí. É focalizando ou fofocalizando? É fofocalizando. O pastor não está assistindo, viu, gente? O pastor está orando e buscando a palavra de Deus. A Ronívia sabe, quando ela está lá, ela está assistindo, eu falo: desliga esse negócio. Aqui é a casa de crente. Põe um louvor. Aí você começa a perguntar: por que a minha mente está perturbada, Senhor? Por que a minha alma está angustiada? Por que, Senhor, que eu me sinto vazio?
Por que eu estou me sentindo espiritualmente vazio, Senhor? Porque você não tem se alimentado da coisa mais importante, que é a presença do Senhor. Eu queria chamar sua atenção para hoje, você gerar um novo tipo de comportamento, um novo tipo de relacionamento com o Senhor, que você vá buscá-lo com toda a sua força. Fala que nós precisamos buscar o Senhor com intencionalidade e com intenção. Intencionalidade, vou achar as duas palavras, intencionalidade e persistência. Ok, achei. Porque se você não é intencional na busca do Senhor, você nunca vai encontrá-lo. Por que intencionalidade? Você vai ser perseverante. Você não vai buscar só numa quarta, você não vai buscar só no domingo, mas você começa na segunda-feira na presença dEle, buscando a presença dEle. E quanto mais você busca a presença dEle, mais você vai recebendo dEle, e você vai se enchendo dEle, e você vai recebendo a luz que o mundo precisa lá fora, que a sua casa precisa, que a sua família precisa. Eu queria que você pensasse, imagina alguém que todos os dias, joga lixo na sua caixa de água e bebe aquela água suja. Aí depois você pega e reclama, nossa, mas eu estou tomando uma água contaminada. Nossa, é muito ruim essa água. Mas sabe o que é isso? É quando você tem os seus olhos, que é a janela do seu corpo, a janela da sua alma, e fica olhando só coisas ruins. Eu tenho falado que a pior coisa do ser humano é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Esse ano vai ser o ano da frutificação, eu vou produzir muito. Nós estamos já no 5º mês. Quantos leram a Bíblia? Quantos estão lendo o programa da Bíblia? Quantos estão buscando a presença do Senhor? Quantos começaram esse ano e está perseverante até agora? Fraquejar é natural do ser humano, retroceder é normal. Mas eu quero falar uma coisa para você. Começa a avaliar o seu coração, os seus olhos. O que você tem colocado? Talvez aquilo que você tem olhado é aquilo que tem feito você retroceder. Quando nós olhamos para a vida do outro, o estilo do outro, a forma, dá uma descrença na gente. Aí a gente começa a reclamar porque que o outro tem, o outro é ímpio, e eu estou na presença do Senhor e nada está acontecendo na minha vida. Aí você começa a reclamar. Mas eu quero falar para você, quando você alimenta da presença do Senhor, tudo à sua volta é transformado. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. O versículo 35, como foi lido, existe gente clara por fora e escura por dentro. Talvez essa frase é a mais forte do texto que nós falamos aqui. Repara ou cuida, pois que a luz que há em ti não seja trevas. Imagina você chegar no final da sua vida e pensar que tudo aquilo que você fez foi legal e você ter uma notícia que não foi, porque você alimentou de coisas que fez com que o seu coração se enchesse de trevas. É isso que Jesus está falando. Está falando para que você analise o que os seus olhos têm visto, porque isso que acontece com as pessoas é o auto-engano espiritual. Pessoas que frequentam, pessoas que têm linguagem cristã, sabem versículos, possuem aparência espiritual, mas estão sem comunhão com Deus. Não ora, não busca, não quebranta. Vivemos uma geração de aparência, muito sorriso, muitas fotos, mas no secreto muito choro, muita dor, muita pressão. Parece forte pela presença, mas estão destruídos por dentro. Olha, uma coisa, posso falar para vocês, o pastor nosso fazia parte da Global Kingdom, e lá tem algumas informações que algumas pessoas normais não têm, e eles não divulgam, mas eu quero falar para você, o número de suicídio é tão altíssimo, mas tão alto, porque eles têm medo de divulgar, para que gera um efeito cadeia, porque um tirou, eu vou tirar, vou tirar. Quantas pessoas aqui na cidade, nesses últimos meses, tiraram a sua própria vida?
Pessoas que você assusta. Por que você assusta? Porque olha para elas, aparentemente está tudo bem, está tudo legal, está tudo... Tem problema com a esposa? Tem problema com ela? Mas nunca você imagina que vai fazer uma coisa dessa. Aí você só pega a notícia. Morreu. Suicidou, se enforcou, se jogou na frente de um carro. Não, deu um tiro na cabeça. Isso é terrível. Por quê que isso é terrível? Porque ele encheu de coisas negativas o seu coração. E a janela que fez com que o seu coração fosse cheio não foi só o ouvido escutando, mas os seus próprios olhos. Você já viu casas bonitinhas? Tem casas já velhas que eles pintam, você passa na porta, tá aquela coisa bonitinha, mas você entra dentro da casa, você percebe que tem um mofo nas paredes. Muitas vezes as pessoas estão dessa forma, por fora tudo bonito, mas por dentro carecendo de uma reforma tremenda, uma reforma que faz com que tudo aquilo ali que está dentro seja tirado, jogado fora e feito tudo de novo. Tem coisas que uma casa, o reboco tem que jogar ao chão e rebocar tudo de novo. Tem coisas na vida nossa que a gente tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, não deixa eu continuar desse jeito mais. Reforma tudo que tem que reformar. Tira tudo do lugar, joga tudo fora. Mas me fortalece para que eu tenha uma vida íntegra dentro da tua presença, diante da tua presença. Porque o que vale mais é a tua presença do que qualquer outra coisa. Amém? No versículo 36 ele termina: logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Glória a Deus. Quando a luz de Deus governa o seu interior, sabe o que acontece? Os pensamentos mudam, os desejos mudam, as conversas mudam, o comportamento muda. Você já viu pessoas que realmente tiveram um encontro com o Senhor Jesus? Você conhecia ela antes, e depois você volta a conversar com ela, você percebe que algo aconteceu, que algo mudou aquela pessoa, porque a luz do Senhor sendo jogada do nosso coração, as trevas têm que partir em retirada. As coisas mudam, as coisas são transformadas. Então quem anda na luz começa a enxergar diferente. Sabe o que acontece? O pecado, ele perde o brilho. A presença do Senhor ganha valor. E o secreto na presença de Deus, ele se torna prioridade na vida das pessoas. Quem vive cheio da luz, vigia o que assiste, protege a mente, escolhe melhor o que vai consumir, cuida do coração e abandona ambientes tóxicos. Busca a presença do Senhor diariamente. Quantos estão comigo? Aquilo que alimenta a alma define o rumo da vida. Aquilo que você está alimentando hoje vai definir aonde você vai chegar amanhã. Um velho pastor, ele tinha uma prática de todos os dias no final de tarde, ele sentar na varanda e ficar contemplando o final de tarde, e o netinho dele sentado do lado dele. Um dia o netinho dele falou: olha, vô, queria perguntar uma coisa para o senhor. Eu quero fazer uma coisa boa, tem hora na escola, mas dentro de mim vem uma fúria tão grande, mas tão grande, que eu pego e faço uma coisa errada, e eu fico muito ruim, mas é uma coisa assim que eu luto todos os dias com a raiva e com as coisas para fazer errado. O que é isso, vô? O vô olhou para ele e falou assim: filho, presta atenção que eu vou falar. Todo ser humano, dentro dele existe 2 lobos. E esses lobos, eles vão agir de uma forma independente, diferente um do outro. Você tem um lobo que ele alimenta do medo, alimenta da raiva, alimenta do orgulho, alimenta da vaidade, só faz coisa ruim. E tem um outro lobo que é a da paz, que ele é amor, que ele é cuidado, que ele é vida, que ele é esperança, que ele é fé. E ele ficou escutando aquilo ali, e o neto pergunta: mas quem é que vence então, vô? O vô olhou para ele
colocou a mão no ombro dele e falou: filho, mais uma vez, vou falar para você, vai vencer aquele quem você alimentar. Se você alimenta a raiva, você vai agir com raiva. Se você alimenta a paz, você vai ter paz. Então, tudo aquilo, ele falou: olha, na sua vida é assim, na sua vida espiritual é assim. Se você descuida da presença de Deus, você está sendo alimentado com coisas naturais que não vai te levar ao crescimento espiritual. E ele teve aquela conversa com aquele neto, e ele saiu dali falando: olha, só para terminar, Jesus falou sobre isso. Jesus falou que os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. A mesma coisa estou falando para vocês hoje. Quem vocês têm alimentado? Qual o lobo que vocês têm alimentado? O lobo raivoso ou o lobo da paz? Amém? Vamos ficar em pé. Quero que você, nesse instante, curve sua cabeça. Quero que você medite sobre tudo aquilo que nós compartilhamos aqui nessa noite. Você é luz. Jesus falou em Mateus capítulo 5 que você também é sal. E você é colocado em lugares para fazer a diferença. E se você não tem a luz do Senhor, pouca diferença você vai fazer. Quando você carrega a presença do Senhor, aonde você chega, tudo se transforma. Nós estamos aqui nessa igreja para transformar vidas. E não é responsabilidade só do pastor ou dos líderes que Deus tem levantado aqui, mas a responsabilidade é de todos nós que estamos aqui, que amamos o Senhor Jesus. E quando nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos as pessoas que estão lá fora. E nós precisamos encher dessa luz. O maior campo de batalha não é o campo externo lá fora, não é no mundo lá fora, mas o maior campo de batalha está na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso coração. Nós precisamos nos encher todos os dias para fazer com que sejamos fortalecidos, para que vidas sejam alcançadas, começando a nossa casa, a dos vizinhos, dos bairros e da cidade. Continue orando, nós vamos estar cantando. Eu quero orar por você após. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, tudo aquilo que nós temos enfrentado lá fora, tudo aquilo, ó Pai, que tem tentado nos tirar da Tua presença. Mas eu te peço agora, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, revista os Teus filhos com poder, revista os Teus filhos, ó Pai, com graça. Dê a eles, ó Pai, a força que eles necessitam para romper, para quebrar tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, deles proclamar a Tua palavra aqui nessa cidade, ó Pai, nas suas casas, ó Pai. Que a luz do Senhor, ó Pai, possa entrar nos corações de cada um, e que aonde quer que eles estejam, a Tua graça, o Teu poder esteja com eles, e aonde os Teus filhos pisarem, tudo é transformado pela Tua presença que eles carregam dentro de si. Abençoa os Teus filhos nessa noite, que eles possam sair daqui tocado pelo Teu doce Espírito Santo. Nós sabemos que o Teu poder emana no nosso meio através do Espírito Santo. E eu te peço, ó Pai, fortalece os Teus filhos nessa noite, esteja com cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.